Você já se perguntou o que a sua mente pensa sobre você? Vamos lá, quando você erra, o que grita dentro da sua mente para você? E isso não é sobre o que os outros pensam a seu respeito, não. É sobre o que você pensa. Às vezes pensamos que o nosso desenvolvimento está um pouco agarrado e não percebemos que estamos nos auto-sabotando. E não é sobre falta de esforço, tá? Nada disso. É sobre hábito mental. A gente precisa conversar um pouquinho sobre isso. Estudando um pouquinho sobre atitude mental, eu descobri que a atitude mental é uma construção que se baseia em um apoio emocional. O que é isso? Esse apoio emocional é algo que pode ser positivo ou negativo. Seria basicamente ter um padrão de pensamento, ou positivo ou negativo. Provavelmente, se você veio de uma família estável, onde você era valorizado, onde você era incentivado, onde eles te elogiavam, provavelmente hoje você vê a vida por uma ótica um pouco mais positiva, por uma ótica um pouco mais leve. Agora, se você veio de uma família que talvez fosse baseada em muitas reclamações, muitas exigências, muitas críticas, provavelmente o seu olhar já ficou um pouco mais focado no erro. E não sei vocês, mas eu até esses dias pensava que, sabe aquele funcionário que sempre está ali encontrando várias situações que podem trazer um problema e consegue solucionar? Eu pensava que isso era uma super habilidade, né? Eu achava que eu tinha, um dom, por exemplo, se eu tivesse essa habilidade. Porém, eu descobri que não é bem assim. Então, essa suposta habilidade, na verdade, era um olhar treinado, vindo de uma mentalidade já programada, para quê? Para encontrar erros, críticas, problemas. E aí que tá a virada de chave. Pensa comigo. Nossa, derrubei café na minha roupa. Também, se eu não derrubasse, não seria eu. Coloquei a roupa no varal, choveu. Nossa, eu sou muito azarada. Ou então treinei para dar uma palestra. Chego na hora, faço várias coisas boas e um ponto sai errado e eu falo, nossa, eu sou muito ruim, eu tenho que melhorar isso, mas tá tão difícil. Você já percebeu como andam os seus pensamentos a respeito de você mesmo? Porque o primeiro pensamento que você tem sobre si mesmo é o pensamento que já está pré-programado para repetição contínua. Então, se você, num momento de espontaneidade, acontece alguma coisa ruim e você se expressa para si mesmo, mentalmente, de uma forma negativa, provavelmente a sua mente já está praticando isso há muito tempo. Então, quando você comete um erro, você se trata com gentileza ou com punição? Você precisa pensar a respeito disso. E daqui a gente já tira uma lição importante, porque a forma que a gente pensa de nós mesmos, ela reflete diretamente em como as pessoas nos veem. Como que eu vou sustentar uma postura confiante se dentro da minha cabeça todos os dias eu tô dizendo, nossa, eu sou muito sonsa, nossa, eu sou muito preguiçosa, nossa, eu não consigo fazer isso, ai, de jeito nenhum eu consigo fazer tal coisa, e eu fico sempre nessa frequência negativa. Como que eu vou conseguir me posicionar de forma confiante se eu estou dizendo para mim mesmo todos os dias que eu não sou? Então, uma coisa é fato, ninguém consegue ser extremamente confiante com pensamento sabotador todos os dias falando para dentro de si mesmo, eu não consigo. Então hoje você vai pensar junto comigo como reeducar a sua mente. Hoje a gente vai aprender aqui que há possibilidade da gente fazer uma mudança. Imagine comigo um palestrante com o microfone na mão tentando dar a palestra e alguém falando no ouvido dele, você vai errar, você é ruim, você está errando. Tudo isso vai fazer com que ele paralise. Então ninguém consegue manter uma postura confiante por muito tempo se o pensamento sabotador está ali diariamente falando com ele. Você não consegue. Então, quando a gente fala de apoio mental positivo ou negativo, a gente não está falando sobre você fingir que não aconteceu nada de ruim, nada disso. Você precisa começar a se questionar quando você perceber que esses pensamentos negativos estão te sabotando de alguma forma. Então, derramou café, deu uma palestra, fez um comentário errado,
Teve algum erro na sua vida comum? Você vai pensar, será que isso pode me agregar de que forma? Porque se você leva esse erro como uma identidade, como se você fosse aquele erro, você não vai conseguir caminhar, você vai ficar parado, você vai paralisar. Agora, se você leva esse erro como um aprendizado, o que eu posso fazer com isso? O que eu posso fazer com o erro? Eu posso melhorar? Em que lugar? Em que ponto? Dessa forma, você vai conseguir perceber como que a sua mentalidade pode ser reeducada. Então, da próxima vez que acontecer qualquer coisa ruim, respira. Provavelmente você vai ter um pensamento espontâneo e você vai precisar perceber se esse pensamento ele é negativo ou positivo. Se ele for positivo, ok. Agora, se ele for negativo, você pode pensar, como que eu falaria com um amigo querido se por acaso ele tivesse cometido esse erro? Então, você vai começar a pensar conscientemente o que você falaria. Por quê? Porque a prática de pensar conscientemente, ela vai começar a surgir depois. Lógico que antes desse conhecimento, os seus pensamentos espontâneos, eles saíam e você nem sequer percebia como que você estava se tratando. Agora, depois desse conhecimento, provavelmente você vai conseguir se policiar melhor. E aí você vai conseguir perceber se você estava com uma mente pré-programada para uma repetição mais negativa ou positiva, mais leve ou mais punitiva a seu próprio respeito. O seu corpo, ele molda a sua mente e a sua atitude mental vai direcionar a sua vida e o seu desenvolvimento pessoal. Então, deixe aqui nos comentários os pensamentos espontâneos que você mais tinha a respeito de si mesmo. Envie esse vídeo também para alguém que se cobra demais. E vamos juntos para uma transformação de dentro para fora. Eu espero você no próximo vídeo.